Pensa um pouco nos sons que você escuta no dia a dia. Você é consciente deles? Você para pra perceber quais são os sons e o que eles transmitem de informações? Os sons onde você mora são da natureza, pássaros, água, árvores? Ou são exclusivamente sons urbanos, modernos, pós-industriais? Tipo motores, ar-condicionado, carros, qualquer coisa que envolva eletricidade. Bom, independente de como for, você tem um som ao seu redor, mesmo que você não esteja consciente dele. Temas como esse são o foco do livro A Afinação do Mundo, do canadense Murray Schafer. Nesse livro, ele discute sobre os sons que temos ou tivemos no nosso planeta e busca entender melhor esses sons e motivar uma escuta consciente em todas as situações. Esse é um dos melhores livros para se entender o real significado da palavra audiofilia, que é o tema central desse canal. A própria Bíblia inicia dizendo: "O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas." E essa é a primeira base do livro de Schafer, onde ele fala sobre os sons ao redor das pessoas em escritos antigos. E você pode encontrar registros antigos quando a comunicação era mais verbal do que visual, o que fazia com que as pessoas descrevessem muito melhor os sons ao seu redor, o que Schafer chama de competência sonológica. Algo que a gente vai perdendo na nossa sociedade atual, porque a gente tanto perdeu a capacidade de reproduzir alguns sons da natureza, quanto a gente também perdeu a capacidade de escutá-los, porque muitos deles estão sumindo, ou pelo menos a gente não tem contato com eles. A gente ainda tem uma competência sonológica muito boa para definir alguns sons marcantes, como o som do mar, som dos trovões, som da chuva, som de um rio. E perceba que todos eles têm a ver com água. Mas muitos dos sons acabaram sendo engolidos pela modernidade pós-industrial. Em seu livro, Schafer classifica as paisagens sonoras, ou seja, sons que compõem algum ambiente, e ele classifica esses sons como de alta fidelidade ou de baixa fidelidade. Termos que são comuns para a música e para a indústria fonográfica, mas que normalmente não são aplicados para definir o som ao nosso redor. A paisagem sonora de alta fidelidade remete a algo mais antigo ou mais tradicional, algo que a gente encontra mais em zonas rurais, onde a gente pode ouvir nuances sonoras do ambiente. Num ambiente de alta fidelidade, a gente pode ouvir os pássaros, o vento nas árvores, as pessoas conversando a uma distância considerável, e podemos mapear sons produzidos por muitas fontes sonoras. Na paisagem sonora de baixa fidelidade, percebemos menos elementos e eles são mais altos e mais constantes. Schafer cita alguns dos mais comuns, como o som do ar-condicionado, o som dos aviões, sons relacionados com a rede elétrica, som dos automóveis. Mas a gente também pode citar as pessoas que colocam música alta nas suas casas e nos seus carros, e os sons de organização urbana, como buzinas, apitos, sinais de alerta. Todos esses sons são de fontes sonoras não naturais e acabam criando o que Schafer denomina de paredes sonoras, ou seja, sons que separam a paisagem sonora e impedem que o ouvinte perceba detalhes que seriam possíveis perceber sem esses sons. Para fazer um teste, acorde cedo e escute a sua rua às 5 ou 6 da manhã. Você vai perceber vários sons que formam uma paisagem sonora de alta fidelidade e que esses sons vão sumindo com o passar do dia. Ali por volta do meio-dia, a maioria desses sons talvez nem tenha sumido, mas eles não vão ser mais perceptíveis porque teremos um ruído urbano constante e intenso, criando o que o Schafer denomina de paisagem sonora de baixa fidelidade. É comum as pessoas dizerem que a cidade está visualmente cinzenta, que não há muitas cores e que tudo está parecendo muito artificial. E também é importante a gente parar e ter essa visão crítica com o som também. O nosso ambiente sonoro está muito barulhento, e os sons dominantes são muito constantes, sem muito detalhamento ou sem muito dinamismo, sons que muitas vezes são nocivos à nossa saúde auditiva. No Brasil, a gente tem uma lei do silêncio. Ela é datada de 1941, lá da era Vargas. E basicamente diz que uma gritaria ou algazarra, uma profissão ruidosa em desacordo com prescrições legais, barulho de música ou barulho do seu animal de estimação, esses são os barulhos que incomodam. Mas também existem outras leis a nível municipal que definem a quantidade de decibéis toleráveis no ambiente urbano. Só que essa não é muito a questão. Tomando como base de que são poucas cidades que permitem um ruído acima de 75 ou 80 decibéis, seria necessário barrar alguns caminhões e motos que muitas vezes vão ser mais barulhentos do que isso. Também deveriam ser barrados ou controlados as reformas e construções, uma vez que as furadeiras, britadeiras, martelos, guindaste ou mesmo o grito dos pedreiros pode ser mais alto que 75 ou 80 decibéis se você estiver perto o suficiente para escutar. Em geral, as leis do silêncio acabam focando mais em sons de festas, igrejas ou daquele vizinho barulhento que escuta música alta. E tudo isso pode ser muito incômodo, de fato.
Mas a questão ainda não é essa. A questão é que muitos sons acabaram por ser naturalizados e aceitos como parte da paisagem sonora urbana, por mais que sejam sons muito intensos e que possivelmente façam mal à nossa audição. E qual é a solução que as pessoas encontram? Isolamento. E esse isolamento se dá de duas maneiras. O primeiro jeito é através de alguma estrutura física, ou seja, você fecha a janela, liga o ar-condicionado e com isso se livra daquele som que estava te perturbando lá fora. O seu ar-condicionado vai acabar adicionando mais barulho para a cidade, mas pelo menos você conseguiu o seu sossego. O segundo modo de isolamento é feito com fones de ouvido e muitas vezes o fone não oferece um isolamento muito bom. E aí o que as pessoas fazem? Elas aumentam o volume da música, prejudicando a audição, né? Ou seja, para a gente não ser perturbado, acabamos utilizando um método que pode prejudicar nossa audição permanentemente. E não me leve a mal. Eu gosto muito de fones de ouvido, mas eles possuem algumas regras de segurança. Muitos deles não devem ser utilizados por horas a fio e há um limite de intensidade recomendável. Além disso, o propósito do fone de ouvido é o de escutar e não de impedir a escuta. Infelizmente, utilizamos os fones de ouvido mais para barrar os sons do que para escutá-los. E essa é uma das coisas mais anti-audiófilas que eu consigo pensar. E esse nem é o grande problema. O problema real está nos sons que perdemos. Como Schaeffer cita em seu livro, as pessoas costumavam identificar uma espécie de pássaro pelo seu canto. E hoje em dia, a gente generaliza e dizemos que estamos ouvindo passarinhos, sem termos ideia de qual é a espécie. A cada dia que passa, nós temos menos sons naturais ao nosso redor. E mais sons produzidos por equipamentos elétricos, que são sons intensos, sem muito dinamismo e sem muita variação tonal. O mundo está mais barulhento sim, mas é um barulho surdo que tem um número limitado de sons disponíveis e que muitos deles são perturbadores. A gente reduziu a audiofilia apenas a escutar música, somente escutar música. E isso é algo impensável se levarmos em consideração a quantidade de sons que existem. Estamos ficando mais surdos, todos nós. Às vezes literalmente, ou às vezes porque escutamos muito menos variedade de sons do que os nossos antepassados. Por isso, é necessário e urgente repensarmos os sons que a gente escuta ao nosso redor. Como diz Murray Schaeffer, é necessário limparmos os nossos ouvidos.